estou aqui para falar sobre independência, né, ou morte. Segundo a tradição histórica, né, foram essas palavras proferidas por Dom Pedro quando proclamou a independência do Brasil do Reino de Portugal, há 200 anos, às margens do rio Ipiranga. Mas que parece, passado esses 200 anos, independência exatamente nós ainda não conquistamos, tá? Então, para ajudar um pouquinho na reflexão sobre este assunto, eu começo dizendo que a independência é vinculada com a autonomia, eu acho que elas são inseparáveis, do indivíduo, da pessoa, é uma ilusão. Independência ou morte? É interessante essa frase porque faz com que nós reflitamos a respeito do termo independência. Será que de fato existe a possibilidade de em algum momento da nossa existência sermos absolutamente independentes? Nós somos seres absolutamente interdependentes. A independência, assim como a liberdade, são ilusões. Ninguém é livre absolutamente, ninguém é independente absolutamente. Eu não entendo que nós possamos ser independentes e autônomos completamente. Bom, primeiro porque nós, né, desde o nosso nascimento, já indicamos claramente o quanto somos dependentes dos outros, né? E com o passar do tempo, essa dependência só vai se ampliando. Nós precisamos dos outros para nos ensinar a andar, a falar, a pensar, a conhecer. Então, quanto mais a gente se desenvolve, mais relações de dependência nós estabelecemos com os outros. De modo que se eu for colocado, por exemplo, a viver numa floresta, talvez eu sucumba em poucos dias. Então, o ser humano precisa obrigatoriamente do outro. Para ser humano, inclusive, ele precisa da cultura. E nesse sentido, eu tenho uma frase que há muito tempo eu construí junto com os meus clientes, deixando claro que liberdade é você poder fazer escolhas, apesar da angústia que essas escolhas produzem, porque escolher implica em correr riscos, escolhas para decidir com quem e como você vai estabelecer suas relações de dependência e de servidão. Ou seja, a partir do momento que nós abrimos mão de um relacionamento que está sendo nocivo, nós estamos buscando a nossa independência daquele relacionamento, mas vamos precisar estabelecer a dependência num outro tipo de servidão. Lembrando que nestas questões de interdependência, onde deixou de ser saudável, passou a ser nocivo, nós temos que sempre lembrar que é melhor a dor de um fim do que uma dor sem fim. Pegando o exemplo agora, né, da independência do Brasil em relação ao jugo da monarquia portuguesa, nós estabelecemos uma dependência com outro tipo de relação aqui, local, e depois a dependência à república, a dependência à democracia e assim por diante. Agora, será que a independência é também impossível para um grande coletivo, como uma nação? Bom, aí eu já entendo que sim, uma nação pode ser independente. Da forma como o mundo está configurado, o sistema capitalista de produção, distribuição e financiamento, é impossível pensar numa nação isolada. Mas é possível pensar que mesmo com uma grande dependência econômica, né, comercial e financeira, como o Brasil tem em relação às demais nações, há um campo no qual nós podemos ser totalmente independentes. E esse é o campo político.
Mas o que vem a ser então esse campo político? Ora, é o campo da gestão daquilo que é o público para nós, daquilo que diz respeito ao espaço público. Então as questões, os problemas, os dilemas, as exigências ou necessidades do público em geral. E é nesse ponto que a independência é fundamental. Se os recursos são nossos e as demandas são nossas também, deve vir de nós a determinação sobre como isso deve ser resolvido. Então, se existe alguma dependência política para o nosso gestor, é a dependência em relação à sua missão: cuidar do público, cuidar de nós, brasileiros.